Olá, clientes de Quark Clinic, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Cintia Rayane e eu sou analista de implantação. Sabemos como o processo de migração de dados pode ser complexo, mas estou aqui para explicar de maneira clara e simples como funciona cada uma de suas etapas. Ao longo deste vídeo, nós vamos abordar com detalhes todas as fases da migração, desde o envio dos dados como backup até a conclusão e transferência dessas informações para o sistema. Então, começando pela primeira etapa do nosso processo de migração de dados, que é o envio da primeira coleta. O envio da primeira coleta precisa ter todas as informações que são essenciais para a clínica, que estão no sistema atual que vocês utilizam. Essas informações essenciais são, por exemplo, cadastros dos profissionais, cadastros dos pacientes, os procedimentos, os agendamentos e os prontuários. Para enviar o backup, nós aceitamos o backup ou em formato de banco de dados ou em formato de planilha. Se for enviado em planilha, pode ser .csv ou pode ser .xls também. Quando vocês forem enviar o backup, vocês podem enviar para o seguinte e-mail, o e-mail cs@quark.tech.br. Além do envio do backup, nós também sempre pedimos que, se possível, vocês enviem também relatórios, que esses relatórios vão auxiliar na validação das informações que vieram nesse backup. Então, nosso desenvolvedor ele consegue fazer uma dupla validação junto com as informações que contém nesse relatório que foi enviado também. Nós solicitamos normalmente 2 tipos de relatórios. Relatórios de agendamentos, se possível que venham com as datas, os horários, os procedimentos, os pacientes, os convênios, o nome dos profissionais que iriam fazer os atendimentos e a especialidade. E também um relatório de pacientes. Depois que esse backup ele é enviado para a nossa equipe, vocês podem continuar utilizando o sistema atual de forma tranquila, pois esse primeiro backup que nós recebemos é somente para uma estruturação dos dados. Então, é onde nós vamos entender quais são os dados que vocês desejam migrar, como vão vir essas informações, as tabelas, a separação, o vínculo que existe em cada uma dessas informações. Então, vocês podem continuar utilizando o sistema atual até o envio da última coleta, que isso não vai interferir no processo de migração. A segunda etapa do nosso processo de migração é a validação dos dados. Essa validação dos dados ela é realizada pela nossa equipe de desenvolvimento. Então, quando a nossa equipe de desenvolvimento recebe esse backup, essas informações que foram enviadas, eles vão fazer um processo de preparação desse backup. Essa preparação ela é composta por 4 análises que são realizadas. Primeiro é realizado uma análise de estrutura. Então, a nossa equipe vai avaliar se a estrutura veio correta, se o formato do envio, se as planilhas que vieram dentro daquelas informações estão corretas e vão realizar um mapeamento de compatibilidade, se essas informações são compatíveis com o que realmente nós temos dentro do nosso sistema. Depois vai ser realizado um modelo de dados do sistema de origem. Então, nós vamos detalhar as tabelas que vieram dentro desse backup para saber os campos de relacionamento. Como, por exemplo, dentro do agendamento, nós temos um relacionamento com o paciente, com o convênio. Então, o cadastro do paciente também fica vinculado a um agendamento e também, por exemplo, o convênio também fica vinculado. Em terceiro, nós temos o modelo de dados do sistema de destino. Então, aqui, nossa equipe de desenvolvimento, eles vão entender como vai ser passado essas informações que foram recebidas para o nosso sistema atual, como vão ser relacionadas essas informações entre os 2 sistemas. E, por fim, nós realizamos um mapeamento. Então, nós vamos garantir que esses 2 campos são correspondentes e podem ser migradas essas informações, como, por exemplo, a data de nascimento, que aparece no sistema atual, e o DAT-NACE, que aparece no nosso sistema, que seria o sistema de origem. A terceira etapa seria a homologação da clínica. Então, a homologação, ela é muito importante e ela precisa ser realizada
pelo próprio cliente, é de responsabilidade do próprio cliente. Então, antes das informações serem migradas diretamente para o sistema real, em produção do cliente, nós sempre solicitamos que seja realizado uma dupla validação. Então, é realizado, como eu expliquei anteriormente na segunda etapa, a validação pela nossa equipe de desenvolvimento, mas o cliente também precisa realizar uma segunda validação. O que é essa validação? Essa validação é comparar as informações que existem no ambiente de homologação com os dados do sistema atual que é utilizado. Então, por exemplo, eu posso abrir o cadastro do paciente no meu sistema atual e comparar se tem, por exemplo, o nome, a data de nascimento, o sexo, o endereço, as informações de telefone compatíveis com tudo que está no sistema de homologação. E também é importante verificar se existe alguma inconsistência ou se está faltando alguma informação. Então, para isso, a gente sempre passa um prazo de até 5 dias úteis para o cliente realizar essa homologação. E para realizar essa homologação, sempre enviamos um link específico, que é o nosso ambiente de homologação, e credenciais que são enviadas pelo implantador responsável pela implantação dessa clínica. Mas o que seria esse ambiente de homologação e por que ele precisa ser utilizado? O ambiente de homologação é uma estrutura que nós temos, uma plataforma que nós temos, para validar os dados que foram enviados e estão contidos no backup que foi enviado. Então, colocamos todas essas informações no ambiente de homologação para facilitar a visualização dos clientes, que seja mais fácil identificar se existe alguma inconsistência ou se existe alguma informação faltando. E isso é muito importante para já ser corrigido no momento da homologação, porque quando essas informações forem para o sistema de produção, não tem nenhuma informação faltando e não tem nenhum corrompimento de dados durante essa migração. Para isso, nós disponibilizamos um link para acessar o ambiente, que é o link de migração. E como explicado anteriormente, nós também disponibilizamos uma senha específica e um e-mail específico para o cliente conseguir fazer essa validação. O que é que vai ser preciso validar? Entrei no ambiente de homologação, agora quais são as informações que eu preciso analisar e fazer a comparação se todos os dados estão corretos? Será preciso validar com detalhes os procedimentos, se os nomes dos procedimentos estão corretos, se a quantidade está correta, as informações cadastrais dos profissionais, como por exemplo nome, CPF, especialidade, número do registro, as informações cadastrais dos pacientes, nome, data de nascimento, sexo, CPF, que também é muito importante, e as informações dos agendamentos. Os agendamentos, tanto agendamentos passados, como agendamentos também futuros. Conferir as datas, os horários, o nome do procedimento, o paciente e o convênio que tem dentro daqueles agendamentos. Para começar a validação, vou fazer um exemplo junto com vocês. Então, para validar os procedimentos, o caminho que vocês vão precisar realizar, assim que vocês entrarem no nosso ambiente de homologação, é selecionar o módulo Cadastros e Configurações. Dentro dele, vocês vão selecionar Configurações Gerais, Procedimentos. Então, aqui vocês podem visualizar o nome de cada procedimento e conseguem ver também aqui abaixo a quantidade de procedimentos que tem, que são as duas informações que precisam ser validadas. Após a validação dos procedimentos, nós temos a validação do cadastro dos pacientes. Então, aqui vocês vão precisar validar o cadastro de, por exemplo, 3 pacientes. Não é necessário, caso vocês não queiram validar todos os pacientes. Como é um padrão, normalmente um backup ele é padronizado, então se um paciente veio com todas aquelas informações, os outros pacientes também vão vir da mesma forma. Então, para validação dos pacientes, vocês precisam, no ambiente de homologação, assim que vocês entrarem, selecionar o módulo Atendimento e Recepção. Dentro de Atendimento e Recepção, vocês vão selecionar pacientes. Aqui vocês vão pegar um paciente exemplo do sistema anterior que vocês têm. Então, aqui no campo de pesquisar, vocês vão digitar o nome desse paciente. Então, por exemplo, fui lá no meu sistema atual,
Selecionei um paciente que eu sei que tem todas as informações, vou digitar o nome dele aqui. Então, vamos dizer que, por exemplo, eu digito o nome da Natália. Então, vou digitar o nome da Natália, vou clicar aqui no botãozinho de filtrar, e ele vai me trazer todos os cadastros que eu tenho de pacientes, e eu vou clicar aqui no lapisinho para visualizar essas informações. Dentro do lapisinho, eu já consigo validar o nome, consigo validar o CPF, consigo validar o sexo, a data de nascimento desse paciente, documentos também que já existam, observações que tem dentro do cadastro dele, ou como ele conheceu a clínica, informações de contato, como e-mail, telefone. Posso ver também o histórico de agendamentos desse paciente, então eu consigo ver o nome do profissional, o dia que está agendado, então eu consigo ter essa visualização completa, que é essa validação que vocês vão precisar fazer. Depois, é necessário fazer a validação das informações cadastrais dos profissionais. Como explicado anteriormente, o nome do profissional, CPF, as informações de especialidade. Para isso, vocês vão selecionar o módulo Cadastros e Configurações, Configurações Gerais Profissionais. Aqui dentro vai estar listado todos os profissionais que atuam na clínica atual de vocês. Então, todas as informações dos profissionais podem ser visualizadas clicando aqui no lapisinho para visualizar. Depois precisa ser realizada a validação dos agendamentos. Então, para realizar a validação dos agendamentos, no ambiente de homologação, a gente precisa selecionar o módulo Atendimento e Recepção. Então, eu vou selecionar aqui o módulo Atendimento e Recepção, e dentro desse módulo, eu vou selecionar agendamentos aqui na minha esquerda. Então, aqui dentro, eu tenho todos os profissionais que têm atendimento no meu sistema atual. Então, eu tenho uma listagem do nome de cada um desses profissionais, e eu vou selecionar, por exemplo, um dos profissionais. Vocês vão selecionar o nome desse profissional, e aqui ao lado vai aparecer todos os agendamentos que tem para esse profissional. O que é que é necessário visualizar dentro desses agendamentos? A gente precisa visualizar algumas informações para fazer essa validação. Então, para fazer a validação, a gente precisa ver a data do agendamento, o status do agendamento, o nome do paciente, o procedimento que está vinculado, o nome do profissional também que está dentro desse agendamento, a especialidade, o contato também, que é o telefone desse paciente. Então, a gente precisa validar todas essas informações para não perder nenhum agendamento, nem agendamentos passados e nem agendamentos futuros também. Após a validação dos agendamentos, a gente precisa fazer a validação dos prontuários. Então, para fazer a validação dos prontuários, seria o mesmo exemplo dos pacientes, não é necessário fazer a validação de todos os prontuários. Vocês podem pegar, por exemplo, 3 pacientes para visualizar essas informações. Como é que a gente precisa fazer essa validação? Assim que vocês acessarem o sistema, vocês vão, na tela inicial, selecionar o módulo Prontuários e Laudos. Então, selecionei Prontuários e Laudos, vou clicar aqui na minha esquerda em Prontuários e vou selecionar o nome do paciente que eu desejo visualizar essas informações. Assim que eu selecionar o nome do paciente que eu desejo visualizar essas informações, eu posso tanto digitar no campo de busca, lá em cima, ou também posso clicar aqui no olhinho para visualizar as informações do paciente que eu quero. Então, por exemplo, vou pegar a Natália, vou selecionar o nome dela e vou clicar aqui no olhinho para visualizar todo o prontuário. Então, eu consigo visualizar todas as informações, a data que foi realizado o atendimento, qual foi o profissional que fez esse atendimento. Então, eu consigo ver todas essas informações dentro do prontuário para ser validado. Depois que a validação for realizada, vamos exemplificar que foi identificada alguma inconsistência. Vocês não precisam realizar essa alteração de forma manual dentro do sistema, tá bom? Só precisa ser anotado essas inconsistências ou se estiver faltando alguma informação e passar para o implantador responsável pela implantação de vocês.
Por fim, a gente tem a última etapa, que é o envio da última coleta. Essa última coleta, ela precisa ser realizada depois que a homologação foi confirmada e todos os dados já foram corrigidos. Está tudo certinho. Se tinha inconsistências ou se estava faltando alguma informação, todas essas informações foram corrigidas. Também precisamos agendar uma data específica. O ideal é que a migração da última coleta seja realizada em um dia que tem pouco fluxo na clínica, por exemplo, numa sexta-feira pela manhã. Então, aqui vocês realizam o envio completo de todas as informações que vocês têm no sistema atual, desde o primeiro dia que foi utilizado esse sistema, até esse último dia que a gente está agendando esse envio. Realizam o envio para o e-mail, como explicado antes, e a migração vai ser realizada em até um dia útil. Após a migração ser realizada, vai ser realizada a transferência e a finalização dessas informações. Então, a gente vai, junto com a nossa equipe de migração, realizar a migração direto para a clínica real, que é a clínica em produção, e caso tenha alguma divergência entre os dois backups que foram enviados, o primeiro para treinar o nosso sistema e o segundo para realmente realizar a migração, nós vamos notificar vocês. E a partir daqui se inicia a utilização 100% do sistema. É sempre importante, após o envio do último backup, não continuar utilizando o sistema anterior, porque as informações que forem inseridas no sistema anterior não vão entrar automaticamente no sistema do Quark Clinic. Então, após ser alinhado uma data de migração, que seria o último backup, tem que ser o último dia de utilização. A partir do próximo dia útil, a utilização precisa ser 100% dentro do Quark Clinic. E após isso, inicia-se a virada de chave do cliente e a descontinuação do sistema antigo. Vocês vão ter acesso também à nossa equipe de suporte em atendimento e vão ser acompanhados pela nossa equipe de sucesso do cliente, que pode realizar reuniões de dúvidas com vocês. Tá bom? Então, concluímos o nosso vídeo sobre migração e se surgir qualquer dúvida ou caso vocês precisem de um suporte adicional, nossa equipe de implantação está à disposição para ajudar. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.